parou para pensar: quem realmente ressuscitou Jesus? Essa pergunta parece simples, mas a resposta pode mudar profundamente a forma como você entende a identidade de Jesus, seu relacionamento com Deus e até mesmo o valor do seu sacrifício. Afinal, foi Jesus quem se ressuscitou, ou foi Deus, o Pai, quem o trouxe de volta à vida? Essa não é apenas uma questão técnica ou curiosa. É uma questão teológica séria que afeta toda a compreensão do plano divino. Veja bem, se Jesus foi o agente da sua própria ressurreição, isso o colocaria como um ser com vida autônoma. Mas se foi Deus quem o ressuscitou, então Jesus estava numa posição de submissão, de confiança plena. E isso muda tudo. Mas por que essa dúvida existe? Ela geralmente surge por causa de duas passagens mal interpretadas. Vamos conversar sobre elas? A primeira está em João 10, versículo 18, onde Jesus diz: "Tenho autoridade para dar minha vida e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai." Algumas traduções colocam poder em vez de autoridade, o que pode causar confusão. Mas aqui está o ponto-chave. Jesus não disse que tinha o poder de se ressuscitar. Ele usou a palavra grega exousia, que significa autoridade, permissão, direito concedido. Não dinamis, que significaria força, energia, capacidade milagrosa. É como se um médico te entregasse um documento. Ele diz: "Você está autorizado a ser operado amanhã." E então, é como se o paciente dissesse: "Tenho autoridade para ser operado." Mas ele vai se operar sozinho? Claro que não. A ação é feita por outro. Ele apenas tem autorização para passar por aquilo. Da mesma forma, Jesus está dizendo que recebeu do Pai o direito, a autoridade, de entregar sua vida e de recebê-la de volta. Ou seja, ele não está afirmando que se ressuscitaria. Ele está dizendo que tem a autoridade para viver esse processo. Mas quem realiza a ressurreição é outro. E o segundo texto que costuma ser usado para afirmar que Jesus se ressuscitou está em João 2, verso 19. Jesus diz: "Derrubem este templo e em 3 dias eu o levantarei." Parece à primeira vista uma declaração direta de que ele mesmo faria isso, certo? Mas espera aí, vamos com calma. Vamos olhar para o contexto e ver se isso realmente é o que está sendo dito. Logo no versículo seguinte, os judeus entendem que Jesus está falando do templo físico em Jerusalém. Mas João, como sempre muito didático, nos ajuda. No verso 21 ele explica: "Mas ele falava do templo do seu corpo." Mas isso significa que ele estava dizendo que se ressuscitaria? Vamos pensar juntos. Se Jesus realmente morreu, e a Bíblia afirma isso claramente, então ele esteve inconsciente, sem ação. Ora, alguém que está morto pode fazer alguma coisa? Pode operar milagres? Pode tomar decisões? Claro que não. Se Jesus morreu de verdade, então ele não poderia, ao mesmo tempo, ser o agente da sua própria ressurreição. Seria uma contradição absurda. E vamos considerar agora um aspecto bem comum, mas sempre desconsiderado pelos trinitários. Estamos falando do contexto. O versículo 22 esclarece qualquer ambiguidade. O texto diz: "Quando, pois, Jesus foi levantado dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que dissera isto." O verbo traduzido "foi levantado" é o grego egerse, que é um aoristo indicativo passivo. Gramaticalmente, isso indica que a ação foi sofrida pelo sujeito e não executada por ele. Ou seja, Jesus não ressuscitou a si mesmo. Ele foi ressuscitado por outro. Checkmate. Percebe como o contexto e a gramática do texto original ajudam? Vamos olhar outro exemplo. Mateus 28, 6. Ali lemos: "Ele não está aqui porque foi ressuscitado." Em grego, a forma verbal usada aqui também é passiva. Isso quer dizer, alguém o ressuscitou. Ele não se levantou sozinho. A estrutura do verbo não permite isso. E olha só, esse mesmo padrão aparece em outras passagens. Em Mateus 9, 25, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, o texto diz: "Ela foi levantada."
o verbo está novamente no passivo. Em João 12, versículo 1, quando fala sobre Lázaro, diz: a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aqui o verbo está no ativo, porque Jesus foi o agente da ação. Percebe o padrão? Quando Jesus ressuscita alguém, o verbo é ativo. Quando Jesus é ressuscitado, o verbo é passivo, porque alguém o ressuscitou. João sabia o que estava escrevendo, e ele escolheu as palavras com cuidado. Outro detalhe é que às vezes na Bíblia, uma pessoa pode ser descrita como fazendo algo, mesmo quando ela não é quem executa a ação diretamente. Vamos ver. Em Filipenses capítulo 2, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Responda: a salvação é por mérito próprio? É por esforço humano? Não. Logo em seguida, Paulo explica: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, a responsabilidade humana está ali, mas quem realiza no fim é Deus. Outro exemplo, Paulo diz a Timóteo: salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Será que Timóteo virou salvador? Não. A ideia é que, ao ensinar com fidelidade, ele preserva as pessoas na verdade que conduz à salvação. A execução é divina, mas o servo tem um papel importante. E mais um: Jesus disse à mulher curada: a tua fé te salvou. Mas foi a fé que a salvou? Ou foi o poder de Deus em resposta à fé dela? Você percebe o padrão? A Bíblia frequentemente usa essa linguagem para atribuir responsabilidade ou papel simbólico, mesmo quando a execução prática é feita por outro. Então, quando Jesus diz: em 3 dias eu o levantarei, ele está fazendo uma declaração profética. Isso não implica que a ação ativa seria dele. É como se dissesse: vocês podem destruir este corpo, mas eu voltarei. Minha missão não falhará. Ele sabia que o Pai o ressuscitaria. Ele confiava. Ele estava certo de que seu sacrifício seria aceito. É como alguém dizer: amanhã estarei de volta. Você entende que não significa que a pessoa controla tudo. É uma forma de confiança, de esperança. Jesus estava dizendo: vocês vão me matar, mas eu voltarei, porque confio no Pai. E você sabe o que reforça isso ainda mais? Todo o restante do Novo Testamento. Olha só quantas vezes a Bíblia afirma que Deus, o Pai, foi quem ressuscitou Jesus. Mas Deus ressuscitou a Jesus. Atos 2, 24. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Atos 3, 15. Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou. Atos 4, 10. A este ressuscitou Deus ao 3º dia. Atos 10, 40. Mas Deus o ressuscitou. Atos 13, 30. Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai. Romanos 6, 4. Deus Pai que o ressuscitou. Gálatas 1, 1. Deus que ressuscitou o Senhor. 1 Coríntios 6, 14. O poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o. Efésios 1, 20. O poder de Deus que o ressuscitou. Colossenses 2, 12. A quem Deus ressuscitou. 1 Pedro 1, 21. E então, quantas vezes precisa aparecer para ficar claro? Existe uma máxima hermenêutica que diz o seguinte: textos ambíguos são elucidados por textos inambíguos. Portanto, 2 textos mal interpretados não podem suprimir dezenas de versículos dizendo que o Pai foi o autor da ressurreição de Cristo. Agora pense comigo. Se Jesus se ressuscitou, ele realmente morreu? Se ele não morreu de verdade, então que valor teve seu sacrifício? E se Jesus é o mesmo Deus que o Pai, por que a Bíblia jamais diz Jesus se ressuscitou, mas diz repetidamente que Deus o ressuscitou? E como um presente argumentativo, veja mais esse texto. Hebreus 5, 7. Cristo fez pedidos e súplicas, com clamores e lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte, e foi ouvido por causa do seu temor. Quem poderia salvar Jesus da morte? Deus. Por isso Jesus orou. Ele sabia que sua vida dependia da intervenção do Pai. E isso é incompatível com a ideia de ele mesmo ter se ressuscitado. Então, amigos, no fim das contas, a interpretação trinitária de João 2, 19, aquela que tenta provar uma autorressurreição, é um exemplo de má leitura do texto, de desrespeito ao contexto,
a gramática e a lógica das Escrituras. E, convenhamos, isso é tudo o que um intérprete cristão não deve fazer. Quer se aprofundar mais nesse tema? Confira o artigo completo desse tema, com análises bíblicas e gramaticais ainda mais detalhadas. O link está na descrição. Esse é o vídeo 8 dessa série especial. Aproveita para ver os demais vídeos dessa playlist. Estude com honestidade. Historiador TJ.